Você já parou para pensar por que o mundo inteiro parece estar se voltando contra Israel? Em meio a tantos conflitos, manchetes e decisões políticas, existe uma realidade muito maior por trás de tudo isso. Uma realidade espiritual. Nada que acontece em Israel é por acaso. Cada movimento, cada ameaça, cada isolamento diplomático carrega consigo o eco de profecias antigas, escritas há milhares de anos, mas vivas e pulsantes nos nossos dias. O cenário está se formando. O palco do fim dos tempos está sendo montado diante dos nossos olhos. Mas enquanto muitos enxergam apenas geopolítica, aqueles que têm os olhos espirituais abertos conseguem perceber que há algo muito maior acontecendo. Israel não é apenas mais uma nação, é o relógio profético de Deus. E quando olhamos para ele, conseguimos entender em que tempo estamos vivendo. O isolamento crescente, as condenações nas Nações Unidas, os boicotes internacionais, tudo isso cumpre um plano profético. Está escrito que nos últimos dias, todas as nações se reuniriam contra Jerusalém. E agora, mais do que nunca, vemos isso ganhando forma diante do mundo incrédulo. O que muitos veem como coincidência, os que creem na palavra reconhecem como cumprimento profético. Mas por que tamanha hostilidade contra uma nação tão pequena em tamanho, mas tão grande em significado? Porque o mundo inteiro parece conspirar para apagá-la do mapa? A resposta está na Bíblia. Porque a redenção da humanidade, o retorno do Messias e o juízo final estão todos ligados a esse povo e a essa terra. O inimigo das nossas almas sabe disso. E por isso usa todas as armas possíveis para enfraquecer Israel. Mas o plano de Deus não será frustrado. Hoje, mais do que nunca, é hora de despertar, de compreender que a história está se acelerando e que a palavra está se cumprindo. O que está acontecendo com Israel é um sinal direto para nós, um aviso de que o tempo está se esgotando. E diante disso, resta uma pergunta fundamental. Estamos prontos? Ou ainda, estamos dormindo indiferentes ao chamado do céu? A hora é agora. É tempo de vigiar, de orar e de se posicionar ao lado do povo que Deus escolheu para si. Se esta mensagem está edificando sua vida, peço que se inscreva no canal agora. Curta o vídeo, assista até o final e deixe seu comentário. Tudo o que você fizer é muito importante para ajudar este canal a crescer e continuar com a missão de anunciar as palavras de Jesus para o maior número de pessoas possível. Gratidão. E agora, vamos voltar para a mensagem. Há algo extraordinário acontecendo em nossos dias que poucos conseguem enxergar com clareza espiritual. Enquanto o mundo se debate em crises políticas e econômicas, uma nação pequena no Oriente Médio tem se tornado o centro das atenções globais de uma forma que desafia toda a lógica humana. Israel, uma faixa de terra menor que muitos estados brasileiros, ocupa mais manchetes internacionais do que potências mundiais inteiras. Isso não é coincidência, irmãos. É o cumprimento de antigas profecias que foram escritas há milhares de anos por homens que nem imaginavam o mundo moderno que conhecemos hoje. O Espírito Santo está despertando corações ao redor do planeta para compreender que vivemos os últimos dias da história humana como a conhecemos. Os sinais estão por toda parte para aqueles que têm olhos espirituais para ver. Guerras e rumores de guerras, terremotos em vários lugares, pestes globais. E no centro de tudo isso, uma pequena nação que se tornou pedra de tropeço para todas as outras. A Bíblia profetizou exatamente isso que estamos vendo hoje. Israel voltou a existir como nação em 1948, depois de quase 2000 anos disperso entre os povos. Seus inimigos se multiplicam a cada dia e, paradoxalmente, quanto mais é atacado, mais forte se torna. Isso não é estratégia militar humana, é intervenção divina.
Hoje, mais do que nunca, precisamos entender o papel profético de Israel nos planos eternos do Altíssimo. Não se trata apenas de política internacional ou conflitos regionais. Estamos testemunhando o desenrolar do maior drama espiritual de todos os tempos, onde forças invisíveis batalham pelo destino da humanidade, e Israel está no epicentro dessa guerra cósmica. O que acontece em Jerusalém ecoa na eternidade. O que se decide no Oriente Médio determina o futuro de bilhões de almas. E você, que está ouvindo estas palavras, foi chamado para ser parte desta revelação extraordinária que Deus está derramando sobre sua igreja nestes últimos dias. Prepare seu coração para uma jornada através das Escrituras que irá transformar completamente sua compreensão sobre os tempos em que vivemos. Desde os patriarcas até as profecias apocalípticas, desde as promessas antigas até seu cumprimento literal em nossos dias, vamos descobrir juntos por que Israel é a chave para entender o que está por vir. O relógio profético de Deus está marcando os últimos minutos da história humana. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas nesta hora solene e gloriosa. Para compreender o drama que se desenvolve diante de nossos olhos hoje, precisamos voltar às origens da história mais extraordinária já contada. Há 4.000 anos, quando a humanidade havia se afastado completamente de seu Criador e se perdido em idolatria e corrupção, o Deus Altíssimo escolheu um homem chamado Abraão para ser o pai de uma nação especial. Não era apenas uma questão de descendência biológica, mas de propósito eterno. O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Esta não era uma promessa comum. Era um pacto eterno, selado pelo próprio sangue divino, que ligaria para sempre aquela terra e aquele povo aos propósitos redentores de Deus para toda a humanidade. Quando Abraão chegou à terra de Canaã, o Senhor lhe apareceu e disse: à tua descendência darei esta terra. Era mais do que uma doação territorial. Era a designação de um povo como guardião das promessas messiânicas que mudariam o curso da história universal. A promessa foi confirmada a Isaac, depois a Jacó, cujo nome foi mudado para Israel após lutar com o anjo de Deus. Os 12 filhos de Jacó se tornaram as 12 tribos que desceram ao Egito em tempo de fome, e lá se multiplicaram extraordinariamente. Por 400 anos foram escravizados, até que Deus levantou Moisés para liderar o maior êxodo da história antiga. No Monte Sinai, receberam a lei que se tornaria a base moral da civilização ocidental. Não eram apenas regulamentos sociais, mas a revelação do caráter santo de Deus para um mundo perdido nas trevas do paganismo. Sob a liderança de Josué, conquistaram a terra prometida em campanhas militares que desafiavam toda a lógica estratégica. Muralhas caíam ao som de trombetas. Exércitos eram derrotados por forças muito menores. O sol se detinha no céu para prolongar a vitória. Era evidente que uma força sobrenatural operava através daquele povo. Durante o período dos juízes, experimentaram ciclos de fidelidade e apostasia, sempre sendo restaurados quando clamavam ao Senhor com coração quebrantado. A monarquia israelita atingiu seu apogeu com o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, que conquistou Jerusalém e a estabeleceu como capital eterna de Israel. Seu filho Salomão construiu o magnífico templo onde a glória de Deus habitou de forma visível, mas a glória foi seguida pela decadência. O reino se dividiu, o povo se afastou do Senhor, e os profetas começaram a anunciar juízos devastadores se não houvesse arrependimento genuíno.
As advertências proféticas se cumpriram com precisão assombrosa. O reino do norte foi destruído pelos assírios em 722 AC e suas 10 tribos foram espalhadas entre as nações. O reino do sul resistiu mais tempo, mas finalmente sucumbiu aos babilônios em 586 AC. Jerusalém foi arrasada, o templo destruído e a elite judaica levada cativa para a Babilônia. Parecia o fim da história de Israel, mas os profetas haviam predito também uma restauração futura que seria ainda mais gloriosa que o primeiro estabelecimento na terra. O retorno do exílio babilônico sob Ciro da Pérsia foi apenas um cumprimento parcial das profecias de restauração. O templo foi reconstruído, mas nunca recuperou sua glória original. Por séculos, Israel permaneceu sob dominação estrangeira, persa, grega, seleucida, até que os romanos estabeleceram controle definitivo. Foi neste contexto de opressão política e expectativa messiânica que nasceu Jesus de Nazaré, o cumprimento de todas as promessas feitas aos patriarcas e anunciadas pelos profetas. A rejeição de Jesus como Messias levou à maior tragédia da história judaica. Em 70 DC, os romanos destruíram Jerusalém e o segundo templo de forma tão devastadora que Jesus havia predito: não ficará pedra sobre pedra. Os sobreviventes foram vendidos como escravos e espalhados por todo o império. Começava assim a maior diáspora da história, que duraria quase 2000 anos. Mas mesmo na dispersão, o povo judeu manteve sua identidade única, suas tradições, sua esperança inabalável de retornar à terra dos seus antepassados. Era um fenômeno sem paralelo na história humana, um povo que permaneceu coeso através de milênios sem território próprio. Durante toda a diáspora, enfrentaram perseguições sistemáticas em praticamente todos os países onde se estabeleceram. Expulsões, massacres, restrições legais, guetos, pogroms, tudo culminando no Holocausto nazista, onde 6 milhões foram sistematicamente exterminados. Parecia que as forças do mal finalmente conseguiriam cumprir seu intento milenar de riscar Israel do mapa. Mas exatamente no momento mais sombrio de sua história, começou a se cumprir uma das profecias mais extraordinárias da Bíblia: o retorno à terra prometida após uma ausência de quase 2 milênios. Os tempos modernos trouxeram para Israel desafios que ecoam os conflitos ancestrais, mas com uma intensidade e complexidade que revelam dimensões espirituais profundas. Desde a Declaração de Independência em 14 de maio de 1948, esta pequena nação tem enfrentado uma hostilidade constante que desafia qualquer explicação meramente política ou territorial. No dia seguinte à sua proclamação, foi atacada simultaneamente por 5 exércitos árabes determinados a empurrar os judeus para o mar. Contra todas as probabilidades humanas, não apenas sobreviveu, mas expandiu seu território. A Guerra dos 6 Dias, em 1967, foi talvez o exemplo mais dramático de intervenção sobrenatural na história militar moderna. Em apenas 6 dias, Israel derrotou uma coalizão de países árabes, conquistou Jerusalém, a Cisjordânia, Gaza, o Sinai e as colinas de Golã. Os próprios generais israelenses admitiram que não foi estratégia militar, mas a mão de Deus que lhes deu vitória tão extraordinária. Jerusalém voltou ao controle judaico pela primeira vez em quase 2000 anos, cumprindo profecias específicas sobre a restauração da Cidade Santa. Mas as vitórias militares não trouxeram paz. Pelo contrário, a cada vitória, a hostilidade internacional parece se intensificar de forma irracional. A Guerra do Yom Kippur, em 1973, mostrou como os inimigos de Israel estão dispostos a atacar até mesmo no dia mais sagrado do calendário judaico. Novamente, uma situação aparentemente desesperadora se transformou em vitória.
mas trouxe consequências políticas duradouras. O embargo do petróleo árabe forçou muitas nações ocidentais a reavaliar seu apoio a Israel, iniciando um processo gradual de isolamento diplomático. Hoje, testemunhamos uma escalada dessa hostilidade global, de forma que confirma profecias bíblicas específicas. O movimento BDS, Boicote, Desinvestimento e Sanções, representa uma tentativa coordenada de estrangular economicamente Israel. Universidades ao redor do mundo promovem campanhas anti-israelenses, com uma paixão que supera sua preocupação com regimes genuinamente opressivos. A mídia internacional aplica a Israel padrões que não exige de nenhuma outra nação democrática. Na Organização das Nações Unidas, Israel é o país mais condenado da história, recebendo mais resoluções críticas do que todos os outros países combinados. Ditaduras sangrentas recebem menos escrutínio do que a única democracia do Oriente Médio. Este fenômeno não pode ser explicado apenas por questões políticas ou territoriais. Há algo mais profundo operando, uma hostilidade espiritual que transcende considerações racionais. O que torna isso ainda mais notável é como Israel continua prosperando apesar do isolamento crescente. Tornou-se uma potência tecnológica global, desenvolvendo inovações que beneficiam toda a humanidade. Seus avanços em agricultura, medicina, tecnologia da informação e energia renovável são desproporcionais ao seu tamanho. É como se cada tentativa de destruí-lo resultasse em maior fortalecimento. Um padrão que ecoa as bênçãos prometidas a Abraão. Os ataques não vêm apenas de inimigos declarados. Muitas vezes, as pressões mais intensas vêm de nações que se consideram amigas de Israel. A União Europeia, apesar de sua retórica diplomática, implementa políticas que equivalem a boicotes econômicos. Mesmo nos Estados Unidos, tradicionalmente o maior aliado de Israel, cresce uma oposição vocal, especialmente entre as novas gerações e certos setores políticos. Particularmente revelador é o que aconteceu recentemente na Assembleia Geral da ONU, quando diplomatas de dezenas de países abandonaram o plenário durante o discurso do primeiro-ministro israelense. Não era apenas desacordo político, era uma demonstração de desprezo que raramente se vê dirigida a outros líderes mundiais. O simbolismo era inegável, as nações literalmente virando as costas para Israel. Terroristas como Hamas, Hezbollah e outros grupos continuam atacando deliberadamente civis israelenses, mas quando Israel responde em legítima defesa, é acusado de desproporcionalidade. Foguetes são disparados de hospitais e escolas, usando crianças como escudos humanos, mas a condenação internacional recai sobre quem se defende, não sobre quem comete esses crimes de guerra. Este padrão de hostilidade irracional, desproporcional e crescente não é acidental. É o cumprimento de profecias específicas sobre os últimos tempos, quando todas as nações se voltariam contra Israel. O que estamos presenciando não é apenas geopolítica, é guerra espiritual em escala global, onde forças invisíveis manipulam eventos visíveis para cumprir propósitos eternos. E estamos nos aproximando rapidamente do clímax dessa batalha cósmica. As Escrituras Sagradas não deixam dúvidas sobre o destino profético de Israel nos últimos tempos. O profeta Zacarias, escrevendo há mais de 2.500 anos, recebeu revelações extraordinárias sobre eventos que vemos se desenrolando diante de nossos olhos hoje. No capítulo 12, versículo 3, ele declara: "Naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a carregarem certamente serão despedaçados, e reunir-se-ão contra ela todas as nações da terra." Esta profecia é de uma precisão assombrosa quando observamos o cenário geopolítico atual.
Jerusalém se tornou literalmente uma pedra pesada para as nações. Toda tentativa de resolver sua situação política resulta em mais complicações. Acordos de paz fracassam. Negociações se estendem por décadas sem resolução e qualquer nação que tenta mediar o conflito acaba se ferindo politicamente. É exatamente o que Zacarias predisse. Uma situação que se torna progressivamente mais impossível de resolver através de meios humanos. Mas a profecia vai além da situação política. No versículo 10 do mesmo capítulo, Zacarias revela o que acontecerá quando a pressão sobre Israel atingir seu clímax. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram. Pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Esta é uma das profecias messiânicas mais específicas do Antigo Testamento. Descreve o momento quando o povo judeu reconhecerá que Jesus de Nazaré, a quem rejeitaram e crucificaram, é verdadeiramente o Messias prometido. Será um momento de reconhecimento e arrependimento nacional que precederá a segunda vinda de Cristo. O lamento será profundo, porque compreenderão que por 2000 anos rejeitaram aquele que veio salvá-los. O livro do Apocalipse complementa estas revelações com detalhes ainda mais específicos. No capítulo 11, João descreve os 2 últimos anos da história humana, quando 2 testemunhas especiais profetizarão em Jerusalém por 1260 dias. Muitos estudiosos acreditam que estas testemunhas serão Moisés e Elias, retornando para preparar Israel para o reconhecimento do Messias. Elas terão poder sobrenatural para defender-se de ataques e realizar milagres que lembrarão as pragas do Êxodo. Durante este período, Jerusalém será pisada pelos gentios por 42 meses, indicando uma ocupação militar internacional da Cidade Santa. Esta ocupação provavelmente será justificada como uma medida de paz para resolver o conflito israelense-palestino, mas na realidade será parte do plano do Anticristo para controlar o centro espiritual do mundo. O Apocalipse também revela que nos últimos 3 anos e meio da história, Israel enfrentará a maior perseguição de sua existência. O capítulo 12 descreve como a mulher, simbolizando Israel, será perseguida pelo dragão, simbolizando Satanás, operando através do sistema mundial do Anticristo. Será um tempo de angústia sem precedentes, quando 2/3 dos judeus em Israel perecerão, mas 1/3 será preservado milagrosamente no deserto. Esta perseguição não será apenas política ou militar, mas espiritual em sua essência. O Anticristo estabelecerá sua sede em Jerusalém, profanará o templo reconstruído, colocando nele sua própria imagem, e exigirá adoração como se fosse Deus. Será a abominação da desolação, predita por Daniel e confirmada por Jesus. Este ato de suprema blasfêmia desencadeará a ira divina de forma definitiva. Mas as profecias também revelam que esta perseguição final servirá ao propósito redentor de Deus. A pressão extrema quebrará finalmente o coração endurecido de Israel, levando-o ao arrependimento nacional. Zacarias 13:9 descreve este processo. Farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. O clímax chegará na batalha do Armagedon, quando todas as nações se reunirão contra Jerusalém para o que planejam ser o golpe final contra Israel. Será então que Jesus Cristo retornará em glória, acompanhado pelos exércitos celestiais, para defender seu povo e estabelecer seu reino milenar. Apocalipse 19:11-16.
descreve esta segunda vinda com detalhes impressionantes. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. A segunda vinda de Jesus Cristo está intrinsecamente ligada ao reconhecimento de Israel de que ele é o Messias prometido. Esta não é uma coincidência teológica, mas o cumprimento de um plano divino estabelecido desde a fundação do mundo. Jesus mesmo confirmou esta conexão quando declarou aos líderes religiosos de Jerusalém: "Não me vereis mais até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor." A volta do Messias depende do arrependimento e reconhecimento de Israel. Durante quase 2000 anos, a Igreja cristã tem proclamado o Evangelho aos gentios, enquanto Israel permaneceu em endurecimento parcial. Paulo explica este mistério em Romanos 11, revelando que o endurecimento de Israel era temporário e tinha o propósito de permitir que a salvação chegasse aos gentios. Mas chegará o tempo quando a plenitude dos gentios terá entrado no reino, e então todo o Israel será salvo. Este processo já começou de forma notável. Hoje, existe o maior número de judeus crentes em Jesus desde o primeiro século. Milhares de israelenses estão reconhecendo Jesus como Messias, formando congregações messiânicas florescentes em todas as principais cidades de Israel. É um movimento que cresce exponencialmente, cumprindo as palavras proféticas sobre o derramamento do Espírito sobre a casa de Davi nos últimos dias. A restauração física de Israel à sua terra foi apenas o primeiro passo de uma restauração muito maior que incluirá renovação espiritual completa. Ezequiel 36 profetiza: "Tomarei vocês dentre as nações, os ajuntarei de todas as terras e os trarei para a sua própria terra. Aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês." Quando Jesus retornar, não será como o cordeiro manso que foi ao matadouro na primeira vinda, mas como o leão de Judá que vem para julgar e reinar. Apocalipse 1:7 declara: "Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele." Será um momento de reconhecimento universal, mas especialmente significativo para Israel. O reino milenar que Jesus estabelecerá terá Jerusalém como sua capital mundial. Isaías 2:3 profetiza: "Muitos povos virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e para que andemos em suas veredas. Pois de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor." Israel cumprirá finalmente seu destino original de ser luz para as nações. Durante os 1000 anos de reino messiânico, Israel ocupará a posição de honra entre as nações que Deus sempre pretendeu. Zacarias 8:23 descreve este tempo. "Assim diz o Senhor dos Exércitos: naqueles dias, 10 homens de Didon-Zesim, todas as línguas das nações, pegarão na orla das vestes de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Mas mesmo durante o milênio, haverá nações que se rebelarão secretamente contra o reino de Cristo." Apocalipse 20 revela que após os 1000 anos, Satanás será solto brevemente para testar a humanidade uma última vez. Ele reunirá os rebeldes numa batalha final chamada Gog e Magog, que será definitivamente esmagada pelo fogo do céu. Então virá o juízo final e a criação de novos céus e nova terra. A Nova Jerusalém, descrita em Apocalipse 21:22, será a culminação de todas as promessas feitas a Israel. As 12 portas da cidade eterna levarão os nomes das 12 tribos de Israel, e os 12 fundamentos terão os nomes dos 12 apóstolos. Céu e terra se unirão finalmente.
e o plano eterno de Deus através de Israel alcançará sua consumação gloriosa. Meus queridos irmãos e irmãs, chegamos ao momento mais solene desta mensagem. Tudo o que compartilhei com vocês sobre Israel, as profecias e os sinais dos tempos têm um propósito urgente e pessoal: despertar em cada coração a compreensão de que vivemos nos últimos momentos da história humana. O relógio profético não para, as profecias se cumprem com precisão matemática, e a volta de Jesus se aproxima como nunca antes. Se você está ouvindo estas palavras, não é por acaso. O Espírito Santo o trouxe até aqui porque Deus tem um plano específico para a sua vida nestes últimos dias. Ele quer usá-lo como instrumento de sua graça para alcançar almas preciosas antes que seja tarde demais. Assim como Israel foi escolhido para ser luz para as nações, você foi escolhido para brilhar a luz de Cristo em sua geração. Mas antes de ser usado por Deus, você precisa ter certeza absoluta de sua salvação. Não pode haver dúvidas, hesitações ou talvez quando se trata da eternidade. A Bíblia é clara. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não obedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Esta não é uma questão de religião ou denominação, mas de relacionamento pessoal com Jesus Cristo. O mesmo Jesus que Israel rejeitou e que reconhecerá como Messias nos últimos dias, está batendo a porta do seu coração hoje. Ele não forçará a entrada, está esperando que você abra voluntariamente. Romanos 10:9 promete: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É simples, mas exige decisão genuína e arrependimento sincero. Talvez você tenha crescido na igreja, conhece as histórias bíblicas, até mesmo serve em ministérios, mas nunca teve um encontro real com Jesus Cristo. Conhecimento intelectual sobre Deus não é o mesmo que conhecer a Deus pessoalmente. É possível estar na igreja toda a vida e chegar ao céu como estranho. Jesus disse que muitos dirão: Senhor, Senhor, mas ele responderá: nunca vos conheci. Ou talvez você venha de um passado difícil, cometeu erros que considera imperdoáveis, viveu de forma que se envergonha hoje. Quero que saiba que não existe pecado maior que a graça de Deus. O sangue de Jesus é poderoso para purificar toda mancha, curar toda ferida, restaurar toda vida destruída. Ele morreu exatamente pelos piores pecadores, e isso inclui você e eu. O tempo da graça não durará para sempre. Assim como nos dias de Noé, chegará o momento quando a porta da arca se fechará e não haverá mais oportunidade de salvação. O arrebatamento da igreja pode acontecer a qualquer momento, antes da grande tribulação que virá sobre Israel e o mundo. Você quer estar pronto para encontrar Jesus nas nuvens ou quer enfrentar os horrores da tribulação? Esta é sua oportunidade de tomar a decisão mais importante de sua existência. Não a adie para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. Não espere sentir-se mais preparado, porque ninguém está nunca preparado o suficiente. Venha como está, com suas dúvidas, seus medos, seus pecados, suas feridas. Jesus recebe qualquer um que venha a Ele com coração sincero. Agora, independente de onde você esteja, em casa, no trabalho, no trânsito, no hospital, pare o que está fazendo e dê toda a atenção a este momento que pode mudar sua eternidade. Se você sente o Espírito Santo tocando seu coração, se há algo dentro de você clamando por paz, por perdão, por um novo começo, não resista mais. Este é Jesus chamando você para casa. Vamos orar juntos agora. Não importa se você nunca orou antes, se não sabe as palavras certas, se está chorando ou emocionado. Deus vê o coração, não a eloquência. Feche os olhos, esqueça tudo ao seu redor e fale com Deus como um filho fala com seu pai.
Abra seu coração completamente e faça esta oração comigo, não como mera repetição de palavras, mas como expressão genuína de sua alma. Senhor Jesus Cristo, eu reconheço que sou um pecador e que preciso de Ti. Confesso que vivi minha vida longe de Teus caminhos, seguindo minha própria vontade em vez da Tua. Peço perdão por todos os meus pecados, os que cometi conscientemente e os que nem percebo ter cometido. Creio que Tu és o Filho de Deus, que morreste na cruz pelos meus pecados e ressuscitaste ao terceiro dia para me dar vida eterna. Neste momento, pela fé, recebo-Te como meu único e suficiente Salvador. Entrego-Te completamente minha vida, meu passado, presente e futuro. Toma o controle de tudo em mim. Cria em mim um coração novo. Dá-me um espírito novo. Faz-me uma nova criatura. Escreve meu nome no livro da vida e nunca permitas que eu seja arrancado de Tuas mãos. Senhor, assim como Tu estás preparando Israel para Te reconhecer como Messias, prepara também meu coração para Te servir com fidelidade até o dia da Tua volta. Usa-me como instrumento de Tua graça para alcançar outros que precisam conhecer este amor que hoje experimentei. Guarda-me nas tentações, fortalece-me nas tribulações e mantém-me firme na fé até o fim. Obrigado porque desde este momento meu nome está escrito no céu. Meus pecados estão perdoados e tenho a certeza da vida eterna. Não por meus méritos, mas por Tua graça maravilhosa. Em nome de Jesus eu oro e creio. Amém. Se você fez esta oração com sinceridade, algo extraordinário aconteceu agora mesmo. Você passou da morte para a vida, das trevas para a luz, da condenação para a justificação. O céu inteiro está celebrando sua decisão. Jesus disse que há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Bem-vindo à família de Deus. Sua jornada eterna começou hoje. Procure uma igreja que pregue a palavra de Deus fielmente. Comece a ler a Bíblia diariamente. Desenvolva uma vida de oração constante. Conte a outros sobre esta decisão. O testemunho fortalece sua própria fé e pode ser usado por Deus para tocar outros corações. Lembre-se, assim como Israel tem um papel profético nos últimos dias, você também tem um propósito específico no plano de Deus. Ele o salvou não apenas para levá-lo ao céu, mas para usá-lo aqui na terra, enquanto há tempo. Seja uma luz brilhando nas trevas deste mundo que caminha rapidamente para o juízo final. Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus. Parabéns e gratidão por ter chegado até aqui. Agora deixe seu comentário, ele é muito importante. Compartilhe este vídeo para mais pessoas. Assim juntos iremos anunciar as palavras de Jesus. Assista os outros vídeos do canal. Gratidão e até o próximo vídeo.